Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje temos muitos assuntos. O primeiro deles é o Pedro BH e o que esperar do empresário para essa temporada de 2021. O atacante Bruno Rodrigues, que não vai defender o Cruzeiro para essa temporada. Dois reforços indicados assim pelo um site bastante famoso e que poderia ser uma boa opção visando o mercado para o Cruzeiro nessa temporada. O Zé Eduardo, que se arrependeu de ter levado o Cruzeiro na justiça, além do caso envolvendo o volante Rômulo, aquele que já passou na base do Cruzeiro e que atualmente está sem clube. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de começarmos, aproveite também para ir lá no meu outro canal, o Jovem de Sucesso, que eu vou deixar aqui aparecendo no card, beleza? E eu já gravei 2 vídeos lá no outro canal, e caso você queira ver, eu vou deixar ambos os links na descrição, beleza? Escrevi um livro também chamado Jovem de Sucesso, 35 lições para você prosperar na vida ainda jovem. Livro sensacional, um conteúdo muito diferente, que eu nunca tinha visto em livro algum, inclusive resolvi escrever esse. Caso vocês queiram, vou deixar ele disponível na Amazon, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo o valor está de R$19,90, que eu abaixei para assim, as primeiras unidades saírem rápido, e caso você queira eu vou deixar também aqui na descrição, beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, o Zé Eduardo deu uma entrevista ao Globoesporte.com nessa última terça-feira, afirmando que se arrependeu de ter levado o Cruzeiro na justiça. Se for lembrar, lá em meados do dia 12 de janeiro, o atacante entrou com um processo na justiça querendo a rescisão unilateral de seu contrato, que vai até dezembro de 2024 e cobrava um valor próximo de R$2 milhões. Bom, o Cruzeiro que realmente deve o jogador, que soma assim FGTS, salários atrasados e também direitos de imagem, mas o que o atacante estava muito insatisfeito é por conta das promessas que ele iria jogar aqui na Toca da Raposa, mas no final das contas entrou em campo em apenas 2 oportunidades. Ele que foi um pedido do técnico Ney Franco, e mesmo com o treinador antes dele ser demitido, que ficou 5 jogos, ele entrou em apenas um desses, e justamente naquele jogo contra o Oeste. Bom, o Zé Eduardo que agora disse que está com cabeça fria e que também se arrependeu, e foi uma decisão precipitada, levar o Cruzeiro na justiça. Que quando o André Mazuco chegou na Toca da Raposa, ele fez o primeiro papel de intermediar entre as partes para tirar esse processo da justiça do Cruzeiro e o atacante retornar aqui à Toca da Raposa. Não passou muito tempo que o André Mazuco, que foi assumido como diretor do Cruzeiro, e contratou o técnico Felipe Conceição, que ele também gostaria de contar com um atacante para essa temporada, ou seja, no final das contas deu tudo certo. O Zé Eduardo possui apenas 22 anos de idade e, se você lembrar, ele foi muito bem pelo Vila Nova aqui de Minas e também pelo América lá do Rio Grande do Norte, que foram no total 12 partidas no ano passado e ele marcou 10 gols. Números excelentes e assim, até o Cruzeiro pediu o atacante de volta e cedeu 15% dos direitos econômicos do jogador ao América de Natal, sendo que era só esperar até acabar esse vínculo, que iria até o término da competição da Série B e retornaria aqui na Toca da Raposa. Mas como o Cruzeiro tinha 14, 13 jogos na Série B e não queria perder esse tanto de jogos sem o atacante, que tinha a expectativa de começar como titular, pediu a volta do jogador e agora dá pra ver a cagada que fez. Mas enfim, espero que ele realmente tenha oportunidades, porque já demonstrou ter bastante potencial. Outro assunto importante é sobre o atacante Bruno Rodrigues. Esse mesmo da Ponte Preta, que o Cruzeiro ficou monitorando a sua situação por mais de 2 semanas. Bom, jogador que, de acordo com o Globoesporte.com, já na noite dessa última segunda-feira, acertou a sua ida para o São Paulo. Jogador que foi muito bem pela Ponte Preta na última Série B, disputando no total 43 partidas ao longo da temporada, marcou 11 gols e ainda contribuiu com outras 12 assistências. Números excelentes que chamou a atenção de Cruzeiro, São Paulo, Ceará e também o Fluminense. A Ponte Preta até tentou convencer o jogador de continuar por lá, oferecendo um salário próximo de 100 mil mensais, que era o dobro do que ele ganhava, mas o Bruno resolveu ir assim para o São Paulo, que ele pertence à Tombense aqui de Minas e que vai ser emprestado até o término do Brasileirão do ano que vem, e caso o São Paulo queira comprá-lo, terá um valor fixado para adquirir os direitos econômicos do jogador. Sem dúvidas, ele seria uma opção excelente para o Cruzeiro, principalmente porque ele atua tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda.
mas agora não adianta reclamar e também o Cruzeiro tem que ir ao mercado e ver assim uma opção, igual eu acho o Bruno Rodrigues um atacante interessante e que também é bastante novo. O Cruzeiro está tentando contratar jogadores um pouco mais experientes, igual com 26, 28 anos, mas não acho uma má ideia contratar alguns jovens atletas, como no caso do Bruno José, que já chegou a Belo Horizonte e deve ser anunciado pelo Cruzeiro já nessa quarta-feira, beleza? Outro assunto que repercutiu bastante foi sobre o volante Rômulo. Bom, eu que vi uma publicação dele lá no seu Instagram falando que estava deixando o clube lá do Chile onde ele atuava, que é o La Sierra, clube que disputa a primeira divisão e por lá foram 10 partidas e um gol marcado essa temporada 2020/2021. Se você lembrar, o Cruzeiro tinha contrato com ele se encerrando já no início de 2020, onde ele saiu aqui da Toca da Raposa sem render nada para o Cruzeiro. Eu esperei que ele iria, para o futebol europeu, São Paulo, Grêmio, Flamengo, não sei, porque era um volante de 18 anos de idade que tinha ido muito bem na última temporada sub-20 pelo Cruzeiro. Mas no final das contas ele foi para o futebol chileno, que eu não entendi absolutamente nada, mas agora está sem contrato e eu acho que seria uma excelente oportunidade para o Cruzeiro contratar o jogador novamente. Foram 38 jogos na temporada de 2019 pela base na equipe sub-20 e ele marcou ainda 5 gols e contribuiu com outras 8 assistências. Números excelentes e que o Cruzeiro não conseguiu a sua renovação justamente porque esperou demais para renovar o contrato e eu acho que o atleta ficou um pouco ressentido com isso, ter a oportunidade de jogar fora do país. E não teve nenhuma matéria divulgada, essa notícia mesmo que eu passando aqui de primeira mão para vocês, porque não teve um Globo Esporte ou o site Super Esportes, por exemplo, que é especializado nessas matérias do Cruzeiro, falando a respeito do jogador ou algo do tipo. E ele que formava a dupla de volantes titular da Toca da Raposa com o Jadson Silva e o Adriano e ficava meio que revezando a titularidade com esses dois. E o Rômulo, que poderia muito bem estar no profissional do Cruzeiro, igual ao ano passado, sem dúvidas poderia ter sido o ano dele, já que, ao menos na minha opinião, ele tem muito mais futebol do que o Adriano e também o Jadson Silva. E olha que os dois últimos jogadores são excelentes. Mas enfim, e vocês aceitariam o Rômulo aqui na Toca da Raposa novamente? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, o site 90 Minutos fez uma matéria nessa última terça-feira listando algumas boas opções de meia para o Cruzeiro visando essa próxima temporada. Caso vocês queiram, vou deixar o link da matéria aqui na descrição. E eu achei interessante porque é um portal muito grande, principalmente lá no Sul, falando algumas opções, algumas viáveis, outras não, no mercado de olho assim no Cruzeiro. Teve 3 jogadores que já estão jogando fora do país, que eu nem incluí na lista porque acho que o Cruzeiro realmente não tem condições, mas achei outros 2 que é interessante para a Raposa. O primeiro é o Elvis, meio-campista ofensivo que possui 30 anos de idade, que na última Série B foi fundamental para o acesso do Cuiabá. Mas um jogador do Cuiabá que também está na mira da Raposa desde ali quando o Felipe Conceição foi contratado. Mas não houve nenhuma consulta ou interesse do Cruzeiro nesse jogador, pelo menos de forma oficial. E ele que possui seus 30 anos de idade, já teve algumas passagens de destaque em 2018 pelo Criciúma, onde marcou 8 gols na temporada, e em 2019 pelo Oeste, onde repetiu essa marca de 8 gols, e foi um dos destaques da equipe que permaneceu na Série B. Foi contratado no Cuiabá com a expectativa de ser um meia, realmente ali liderar a equipe, e foi o que aconteceu. Ele foi titular absolutamente na maioria da temporada, disputando 41 jogos, marcou apenas 4 gols e contribuiu ainda com outras 6 assistências. Que ele e o Matheus Barbosa, além do Gava, formavam um trio assim de meio campista, volante muito bom, que o Cuiabá realmente mereceu demais esse acesso para aproveitar jogadores desconhecidos e que no final das contas ambos pegaram muito entrosamento e deu no que deu. Que espero que o Cruzeiro possa repetir esse mesmo feito, porque vem contratando mais jogadores que têm experiência na Série B do que igual Regis, Arthur Kaique, que nem foram bem na Série A, e pensar que esses atletas vão ser craque na Série B é estar enganando os próprios torcedores. Mas enfim. E outro jogador que é meia/ponta esquerda é o Marcos Guilherme, atleta que possui 25 anos de idade e que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Nem lembro assim, de ter assistido muitos jogos do Inter nessa última temporada, mas no total ele disputou 41 partidas, marcou apenas 4 gols e ficou sendo um pouco mais reserva do que qualquer outra coisa, principalmente nessa reta final desde quando o Abel Braga chegou por lá.
Bom, ele que começou mesmo a ter destaque aqui no futebol brasileiro quando ainda tinha 21 anos de idade, em 2015, 2016, pelo Atlético Paranaense. Depois disso saiu para o futebol árabe, voltou para o São Paulo aqui no Brasil, disputou no total menos de 60 partidas por lá, marcou outros 10 gols e voltou ao futebol árabe, ficando lá 2018, 2019 e jogou novamente pelo futebol brasileiro no Internacional nessa última temporada. E acho que seria uma excelente opção, porque é um atleta jovem e também pode atuar tanto de meio ofensivo quanto na ponta esquerda. E ele e também o Wellington Paulista, que estava no Internacional até recentemente, seriam dois jogadores que até se parecem um pouco, e eu acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro, visando agora essa atual Série B. Mas tem que ver por conta do salário, porque sem dúvidas ele recebe bem mais do que 100, 150 mil mensais, e é algo que vem pesando muito para o Cruzeiro nessas últimas contratações. E o último assunto desse vídeo é sobre o Pedro BH, onde alguns torcedores me perguntaram o que esperar do empresário fazer alguns investimentos no Cruzeiro nessa atual temporada. Bom, vale lembrar que no ano passado ele foi fundamental para o Cruzeiro, por exemplo, não ser rebaixado para a Série C, não perder mais 12 pontos na Série B e evitou vários bloqueios de contratações de atletas e receber valores de venda de jogadores junto à FIFA e também à CBF. Onde no total foram mais do que 50 milhões, somente assim, pagando algum salário de jogadores e também para adquirir igual o Orejuela, que essa conta é em 2020, e também pagou alguns salários atrasados de jogadores da base, principalmente ali naquele início de Campeonato Mineiro, porque eles poderiam entrar na justiça e sair de graça para qualquer outra equipe. Bom, é um empresário que realmente muito bem sucedido, e caso vocês queiram saber, eu já fiz um vídeo contando a história dele aqui no Cruzeiro, onde ele investiu mais do que 130 milhões aqui na Toca da Raposa. E ano passado ainda foi importante, porque ajudou a pagar salários igual do Marcelo Moreno, do Filipão e também do caso do Rafael Sobis, que são três profissionais que têm um salário muito acima do que 150 mil mensais e que se não fosse o empresário dificilmente eles teriam atuado aqui na Toca da Raposa. Bom, ele que tem interesse de se tornar presidente lá em 2022 e eu acho que deve sim fazer um investimento um pouco maior em relação à última temporada, visando também assim, ele ganhar um pouco mais de mídia e moral para se candidatar com bastante força ao lado também do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que começou o ano como conselheiro, mas acabou deixando de lado também até a vice-presidência e focou assim mais nos seus negócios, principalmente nessa época que teve a paralisação do futebol. E acho também que deve ter um ou outro reforço que deve contar com a ajuda, por exemplo, do empresário para pagar o seu salário, até mesmo porque o Cruzeiro nem vem dando conta de pagar a sua folha salarial e pode sim ajudar nesse quesito. Mas, por exemplo, pensar que o Cruzeiro vai virar um clube empresa e que ele vai colocar milhões no Cruzeiro e sair contratando um monte de jogador, tipo nível de Série A na Série B, eu acho que isso é impossível de acontecer nesse momento. Que o Sérgio Santos Rodrigues disse recentemente que já tem assim alguns investidores interessados na Raposa, que não duvido nada que o Pedro BH deve estar assim, envolvido nisso. Ainda tem um dono de banco e um dono de uma mídia que o Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista ao Globo Esporte há cerca de 2 semanas. E o Pedro também vai ser muito importante agora em 2021, por conta que vai comprar alguns terrenos da Raposa, que se somar o lá da Pampolha e também a Campestre 2, além do que o Cruzeiro tem interesse de vender alguma parte da Toca da Raposa e tudo mais, esse valor pode chegar próximo dos 30 milhões de reais. Porque assim, seria um valor interessante, ainda mais porque o empresário torce para o Cruzeiro, seria um pagamento à vista e nem ficaria assim com uma dúvida se iria receber ou não. Além disso, ainda tem o patrocínio master dos supermercados BH no Cruzeiro para essa atual temporada, que vai render ali mais algo próximo de 20 milhões de reais, só somar tudo, sem fazer muitas contas de nossa, que esperto, algo do tipo, já dá algo bem próximo dos 50 milhões de reais somente para essa temporada de 2021, tirando assim salários e também alguma contratação de um atleta. E vocês acham que ele pode sim investir no Cruzeiro e trazer até mesmo algum outro jogador bem acima do que o Cruzeiro está esperando para essa atual temporada? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!